Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Felicidade se Aprende. Eu estou aqui com o Henrique Bueno e hoje a gente vai falar do primeiro princípio, da primeira dimensão do modelo Inspire de Felicidade Integral. E eu convido você que de repente ainda não assistiu ao nosso primeiro episódio, faça isso. Quando terminar aqui, vá até o primeiro episódio e assista, porque lá a gente conta para você com detalhes o que é o Roubin, o que significa esse nome e apresenta também um modelo de felicidade integral que a gente ensina ao longo da certificação internacional em psicologia positiva do Roubin em toda a sua complexidade ou em toda a sua praticidade. Então, Henrique, vamos começar? Conta um pouco pra gente sobre como você vê essa construção aí de propósito, né? Hoje a gente fala tanto sobre isso, né? E geralmente tem que ser grande, né? Eu tenho que ter aquele propósito, que eu vou acordar de manhã hoje e vou resolver os problemas da humanidade, eu vou salvar as pessoas, eu vou fazer as pessoas felizes. Eu vejo muita gente até da psicologia positiva com isso, né? Eu só aceito projetos quando eu sei que eu vou fazer as pessoas felizes. E isso vai no primeiro episódio, não deixa de assistir para você entender o que a gente falou sobre o Inspire como um todo, mas isso leva para a mesma coisa que é querer ser feliz. Eu quero ser feliz, eu começo a me comparar com os outros e fico mais ansioso do que feliz, né? Então, ao invés de querer ser feliz, quais são as pequenas ações que você pode implementar na sua vida? Ao invés de tentar achar um propósito gigante, você não tem que achar nada. Você tem que trabalhar sua narrativa na construção de um caminho, né? Então, não tem que ser nada grande, tem que ser algo que faça parte, que você incorpore na sua vida de uma forma bem diferente, bem mais leve e bem mais flexível. Não é aquilo que eu escrevi numa pedra e nunca mais vou mudar. Não, isso muda ao longo da vida e tá tudo bem. Né? Fala um pouco pra gente, Ju, sentido e propósito. A gente fala isso como algo que quer dizer a mesma coisa, mas tem diferença, né? Fala um pouquinho sobre essas duas visões. A gente tem o Michael Steger, né? Que inclusive deu aula para os alunos da Certificação Internacional em Psicologia Positiva, uma aula maravilhosa, diga-se de passagem, que hoje é o grande nome, né, nesse estudo científico da temática do propósito e do sentido. E ele faz muitas pesquisas, eu acho que isso é até muito importante, porque aí conecta com o porquê propósito e felicidade. Né? Então, qual a relação de propósito com felicidade? Né? Onde eles se conectam? Se conectam exatamente nessa parte. Quando começam essas pesquisas, eles começam a ver o quanto essa temática do propósito gera bem-estar. Né? Além de gerar saúde. Então, nas pesquisas que o Michael compartilhou com a gente, na aula que ele deu para a certificação, ele traz um pouco desses números, dessas estatísticas. E ele fala, por exemplo, que ter um propósito claro na vida é algo que nos protege de doenças cardiovasculares, de doenças degenerativas, né? Melhora o nosso sistema imunológico, nos ajuda a ter foco, né, no que a gente quer fazer, no que é importante. Como eu disse lá no início, o propósito funciona como um farol. Então, aumenta a longevidade, existem muitos benefícios do propósito na nossa vida. Conectado com missão, né? E veja como é intuitivo, né? Quando você pensa pessoas que se aposentam, né? É muito claro notar, aquele que se aposenta e tem uma missão, continua tendo uma vontade de construir alguma coisa, de ajudar alguém da família, um para quê? A saúde, o desenvolvimento intelectual, né, cognitivo, é muito mais perceptível do que aquele que, de repente, não sabe mais por que está aqui. Né? Eu tive com o Michael Steger no encontro lá em Vancouver agora. Sabe que eu não sei se a gente fala o nome dele Steger ou Steger até hoje. Eu preciso perguntar para ele como que a gente tem que falar. Mas eu tive lá com ele, participei de um workshop com ele, a gente conversou. Ele vai voltar a dar aula no Roubin, então ele continua sendo... Ele está na Universidade do Colorado. Ele é considerado hoje o seguidor do Viktor Frankl, né? Que foi o grande nome que criou a logoterapia, né? Dessa temática de estudo de propósito. Sentido, de propósito. E ele vai voltar a dar aula para a gente. Eu conversei bastante com ele e ele está agora muito focado quando você trouxe, né, que propósito tem a ver com algo que vai além do eu, uma conexão com o servir. Ele está muito mergulhado hoje em sustentabilidade, né? Como é que faz pouco sentido falar de sentido se a gente continuar acabando com o planeta e não tiver onde morar daqui a pouco, né? Então, como é que a gente traz o sentido? E aí ele fala de um aspecto bem filosófico, sentido da vida e sentido na vida, né? Sentido da vida é uma questão muito mais filosófica, como é que eu entendo de onde viemos, por que estou aqui, e sentido na vida, como é que eu olho para a minha vida e construo na minha narrativa
essa capacidade de atribuir sentido e significado às situações da minha vida. Isso. Então, eu poderia olhar para esse momento agora, poxa, eu me formei em Direito, eu fui advogado em organizações, eu passei alguns anos morando na Austrália, fazendo todos os tipos de trabalho, eu descobri a psicologia positiva. O que eu estou fazendo aqui, gravando um podcast hoje? Que história é essa? Essa poderia ser uma narrativa. Ou eu posso olhar para o momento aqui agora, eu e você aqui gravando esse podcast, e pensei, caramba, todas as escolhas meio confusas, meio esquisitas, que durante algum tempo eu achei que, será que eu fiz a escolha certa? Quando eu olho para a minha história e me vejo aqui gravando esse podcast de um assunto que eu amo tanto, né? Conectado com o Robin, conectado com você, conectado com a Fê que está aqui assistindo a gente, quando eu olho para tudo isso, caramba, como tudo fez sentido, como as experiências diversas na vida, durante algum tempo eu acreditava que, puxa, eu deixei tudo de lado. A gente não deixa nada de lado, a gente carrega tudo e constrói. Então, como é que a gente constrói intelectualmente? E aqui é muito legal, porque eu estou conectando a dimensão espiritual com a intelectual nessa reflexão. E ao fazer isso numa narrativa positiva e verdadeira sobre a minha história e perceber sentido em estar aqui hoje fazendo isso... Emocional também. Eu elevo o emocional. Né? E a gente sorrindo, a gente eleva o nosso relacional aqui. Então, tá tudo conectado o tempo inteiro. Né? Então, tem essa ideia de como é que eu construo, como é que eu uma narrativa fortalecedora. E quando eu fortaleço, bom, eu percebo o sentido em estar aqui, então. E aí o propósito, né? Por que eu faço o que eu faço? Por que a gente está fazendo isso aqui, né? Por que a gente... Pô, eu quero levar esse assunto para mais gente. Quando eu vejo o impacto que a gente tem, eu quero chegar lá. E eu vou até além. Quando eu penso em propósito, é muito difícil para mim construir um propósito ou imaginar um propósito para mim de, eu quero atingir cada vez mais pessoas para fazê-las mais felizes. Eu trago um propósito que é muito mais perto de casa para mim. O meu propósito, quando eu acordo e eu reflito, tem muito mais a ver com ser o melhor pai que eu posso ser. Esse é um propósito que, para mim, ele faz muito sentido. Ser o melhor pai que eu posso ser é flexível. Eu nunca vou chegar lá. Eu vou errar. E eu vou aprender com o erro e tá tudo bem errar. E ser o melhor pai que eu posso ser envolve gravar o melhor podcast que eu posso gravar e fazer o meu trabalho agora aqui no Rio de Janeiro, gravando esses episódios, sair de casa e viajar e fazer com carinho, com prazer, para os meus filhos olharem, puxa, meu pai ele tem um trabalho que ele gosta, é possível gostar do trabalho, né? Ser o melhor pai que eu posso ser... um legado também, né? Um legado. Ser o melhor pai que eu posso ser envolve ser um bom amigo, envolve ser um bom marido, né? E meus filhos estão vendo isso. Então a gente pode trazer algo muito mais perto de casa, ao invés de ficar tentando encontrar um pitch bonito, alguma coisa para você falar alguma coisa perto de casa, e isso vai estar trazendo o impacto e o serviço que propósito se relaciona, né? Que se conecta. Isso é muito legal, né? Que você traz uma forma prática da gente criar essa narrativa, né? Fazer essas conexões. E aí, falando de maneiras práticas de ativação e construção de propósito, acho muito importante a gente falar das forças e virtudes humanas, né? Porque o Instituto VIA, o Instituto de Pesquisa da Ciência do Caráter, também nos traz em suas pesquisas dados que mostram para a gente claramente que a gente conhecer as nossas forças e colocá-las em ação é uma ação que nos ajuda a construir sentido e propósito. Né? E aí, não é muito difícil a gente entender isso, né? Porque quando a gente usa as nossas forças, se a gente for pensar, né? As forças, elas se manifestam nos nossos comportamentos, na nossa ação. Né? Então, quando a gente usa essas forças, a gente muitas vezes coloca elas em ação. Muitas vezes não, o tempo inteiro, para realizar coisas, né? E para realizar coisas que são importantes pra gente. Ou seja, que tenham sentido. Né? Então, ter a consciência de que você está usando aquilo que você tem de melhor para uma realização que é significativa e importante para você, ajuda você a construir essa narrativa acerca do propósito e do sentido. Por isso que a utilização das forças aumentam. E só para conectar isso na prática, adorei isso que você trouxe. Eu estou lembrando aqui, né? Eu tenho como principais forças amor, generosidade, apreciação da beleza e excelência, inteligência social, perdão
juntinho com gratidão. Então, eles sempre ficam... Então, eu tenho as forças de humanidade aqui todas muito intensas, né? Amor e generosidade sempre lá em cima. E eu me lembro quando eu decidi deixar o mundo corporativo, deixar o direito para mergulhar na psicologia positiva, basicamente a minha decisão foi... A minha vida perdeu sentido. Eu não via mais sentido no que eu fazia, né? E aí 2 coisas muito claras aconteceram. O primeiro é que eu coloquei aqui, né? Meu grande propósito é ser o melhor pai que eu posso ser. Durante um tempo, no meu final de carreira, a minha esposa foi morar em outra cidade, longe. A gente se via final de semana. A Manu não estava mais perto. Acabou o sentido para mim de não ter minha família comigo. Não importava o quão rico, o quão incrível fosse o meu trabalho. E o segundo ponto é que eu não conhecia minhas forças ainda naquela época. Então, algumas ações que eu tinha no mundo corporativo, elas eram um uso excessivo, automático das minhas forças, que trazia um resultado errado. Então, por exemplo, eu recebia feedbacks o tempo todo, né, que eu tinha que ser mais duro com a minha equipe, né? E eu acabava, por ter muita generosidade e muito amor, eu acabava sendo às vezes leniente demais, eu acabava aceitando um trabalho medíocre para não machucar a pessoa, né? Então eu tinha uma tendência de não ser o melhor chefe, o melhor líder que eu podia ser. Só que como eu recebia esse feedback e não sabia que isso era uma força que eu tinha, eu me culpava, eu me julgava, e eu não conseguia sair daquele lugar de ser o chefe mais gentil, mais generoso, e ser o chefe duro que eles pediam. Por isso que é tão importante o conhecimento, a consciência e a prática. Quando eu tomei consciência das forças, agora eu percebo o sentido no que eu faço e o quanto amor e generosidade estão conectados com o trabalho que a gente faz no Roubim. Né? Então, conhecer as forças e trazer para a prática é realmente algo... que faz a diferença na nossa vida, né? Total. E aí eu acho muito legal o exemplo que você deu, e eu queria traçar um paralelo, né? Que você trouxe uma aplicação da utilização e do reconhecimento dessas forças no trabalho. E o Seligman, no Felicidade Autêntica, ele fala o seguinte, que uma forma que a gente tem de transformar um trabalho em missão é conectando tarefas à utilização dessas 5 primeiras forças. Né? As 5 primeiras forças são aquelas que têm a ver com quem a gente é, a forma como a gente sente, pensa e se comporta. Então, quanto mais a gente usa essas forças, quanto mais a gente reconhece que elas existem em nós, mais a gente está sendo quem a gente é. Né? A gente está colocando a nossa digital no mundo, é a nossa assinatura. As pessoas nos reconhecem por essas forças. E a gente também tem uma curva de motivação, de engajamento muito potencializada pela utilização e reconhecimento delas. Então, ele fala isso. E aí, essa é uma situação simples, prática, que todo mundo pode fazer. Então, pode ser o nosso convite aqui para ação, né? Como transformar um trabalho em missão. E aí ele fala, se você não conseguir transformar um trabalho em missão, porque às vezes o trabalho que a gente faz realmente não tem como conectar a missão. Mas ele fala, na pior das hipóteses, você vai conseguir elevar bastante a tua satisfação com esse trabalho. Então, a tarefa é muito fácil, gente, consiste no seguinte, você vai linkar 5 tarefas suas de trabalho amanhã. Então, vamos dizer, fazer uma reunião, escrever um relatório, fazer, não sei, uma apresentação, e você vai conectar cada uma dessas tarefas às suas 5 primeiras forças de caráter. E aí, experimenta, né? E o termômetro é sempre você. Então, tenta também escrever, né, sobre como você se sente fazendo isso. Como funciona para você, que emoções você sente, como você se sente. E aí, mensura se realmente isso melhora a tua satisfação com o trabalho e com a tarefa em si ou não. Boa, isso é importante. Refletir. Enquanto você estiver praticando a tarefa, tentar lembrar que você está usando a força e como você está usando a força, e sempre, se puder fazer isso escrevendo, porque a gente melhor, não é um robozinho, né? Que está aqui só para fazer o que alguém está falando para fazer, né? Então, a gente precisa se lembrar disso, porque eu acho que a gente está muito acostumado e a gente quer muito fórmulas prontas, né? Tipo receita de bolo. E às vezes a gente fica sendo muito chato quando a gente vira para as pessoas e fala, poxa, mas a psicologia positiva não é isso. Né? A gente não tem uma receita pronta para te dar
que decepção. Não tem a bala de prata, né? Resolve pra mim. Quando talvez já Raven fala, felicidade não é um destino, é uma jornada. Pô, é muito bonita, mas tem um soco no estômago, né? Porque, poxa, eu pensei que você fosse me dar uma resolução mais fácil, né? Mas, assim, faz isso e pronto. E não é. E é uma jornada para toda a vida, né? E trazendo isso, né? Essa não existência de uma receita de bolo, o Tal lá no congresso lá em Vancouver, ele trouxe uma coisa que é muito, muito clara e faz todo sentido aqui para esse assunto. Quando a gente fala em bem-estar, em felicidade, a gente tem que entender que existem 3 dimensões muito, muito importantes. A primeira é uma dimensão humana, universal. A segunda é a cultural. E a terceira é a individual. Em outras palavras, a humanidade inteira, para a humanidade inteira, sentido é algo importante. A ausência de sentido tem levado a boa parte da crise que a gente vive. Eu não sei porque eu faço o que eu faço. Então, todo mundo quer sentido. Vazio existencial. Um vazio existencial. Então, e foi o que o Viktor Frankl, inclusive, no livro dele, maravilhoso, ele fala. E depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas existe uma dimensão geral, né? A humanidade inteira quer sentido. Culturalmente, sentido é uma coisa em uma cultura, outra coisa em outra, né? E individualmente, ninguém vai poder dizer para você o que traz sentido para você. Então, todo mundo quer encontrar sentido, existem diferenças culturais sobre o que é sentido para cada cultura, mas existe um aspecto seu, né? Então, a psicologia positiva não traz uma receita que vai servir para todos, mas ela traz um convite. Você pode, usando o Spire como termômetro, você pode transformar sua vida num grande laboratório. Como é que eu aprendo, como é que eu me vejo vivendo e aprendo a construir, aprendo a perceber o que traz sentido para mim, né? E aí faz um pouco mais disso. Exatamente. Faz sentido? E falando só do Viktor Frankl aqui, acho que a gente está chegando no final desse papo. Para quem não conhece, né? Ele tem um livro maravilhoso que é Em Busca de Sentido, né? E ele criou o conceito de logoterapia numa história fascinante, né? Porque ele conseguiu trabalhar com o conceito de sentido na vida nos campos de concentração. Preso nos campos de concentração, ele perdeu a família toda enquanto nos campos de concentração, e ele faz um pseudo-experimento enquanto nos campos de concentração, né? Ele começa a perceber que as pessoas tinham uma expectativa de vida limitada lá dentro, né? Com tanto sofrimento, com tanta dor. E ele faz uma pesquisa para entender quem morre primeiro, quem aguenta menos, né? E ele divide o grupo que ele conversa dentro do campo de concentração em 3 grupos. Pessoas que acham que não tem mais saída, que a vida acabou, que não faz sentido nenhum continuar vivo com tanto sofrimento. Tem um segundo grupo que acredita que faz sentido continuar assim, porque daqui a pouquinho alguém vai chegar e vai salvá-los. Daqui a pouquinho os aliados vão chegar e vão abrir os portões e eles vão ser salvos. E tem um terceiro grupo que acha, olha, vai ser duro, vai ser difícil, vai continuar por um tempão, ninguém vai chegar aqui para me salvar. Só que eu preciso resistir porque eu tenho um filho lá fora, eu tenho que chegar em tal lugar, eu tenho um sentido, né? E aí ele começa a medir quem é um pouco mórbido, mas quem aguenta menos o tempo no campo de concentração. E é extraordinário, porque o primeiro grupo que não aguenta não é o que já desistiu. O primeiro grupo é o que tem certeza que alguém vai chegar para salvar. Esse grupo que acha que uma força de fora vai te salvar, e aqui a gente pode usar analogicamente, vai te fazer feliz? Analogicamente não, como analogia. Analogicamente é relógio analógico. Mas a gente pode usar a analogia, né? Alguém vai chegar para te fazer feliz? Quem acredita que alguém vai chegar para salvar, se decepciona tão rápido com o fato de que ninguém vem e eu vou continuar sofrendo, que eles não aguentavam. O segundo grupo é o que não via sentido em tudo aquilo, e o grupo que tinha mais resiliência era aquele que, olha, eu preciso aguentar isso aqui, eu preciso lutar. E que tem, de um jeito bem mais suave, tem a ver com o livro Garra da Duckworth, né, que você colocou, né? Eu tenho um propósito, eu tenho um sentido, então eu vou abrir mão disso aqui agora porque eu preciso chegar mais longe, né? Eu preciso guardar essa energia para continuar. Então, o estudo dele foi lindíssimo. Ele sai do campo de concentração e publica o livro dele, que é essa ideia, né?
todos nós precisamos de sentido para a gente se sentir bem e se sentir conectado com a vida. E essa busca está crescendo tanto que hoje a psicologia positiva está extremamente mergulhada em entender a própria espiritualidade, né? O professor Dan Tomasulo, que também já deu aula e continua dando aula aqui para a gente, ele é o chefe da cadeira de psicologia e espiritualidade em Columbia, né? Na Universidade de Columbia, em Nova York, que é uma das grandes universidades americanas, exatamente para tentar entender e estudar a conexão entre espiritualidade, felicidade, comportamento, como é que a gente constrói uma vida mais espiritual. Então esse assunto está crescendo muito, que bom. A gente agora pode construir uma vida mais espiritual contando com a ciência para nos ensinar o caminho, né? Então isso eu acho muito, muito interessante. Eu queria fazer algumas correlações com o que você trouxe. Interessante falar que o Dr. Dan Tomasulo, né, ele hoje está estudando espiritualidade, mas anteriormente ele fez um grande estudo sobre esperança. E aí a gente, falando de espiritualidade, a gente tem a força da espiritualidade e da esperança dentro do quadrante da virtude da transcendência. Então, o quanto a experiência dessas forças nos levam a uma experiência de transcendência. E aí, quando você fala do grupo que espera, né, do grupo no campo de concentração, que espera que alguém vá salvar, e eles são os primeiros a desistir da vida, né, você percebe aí claramente uma atitude de desistência por uma falta de esperança, né, e uma falta de conexão com algo maior, né, que teria muito a ver com a força da espiritualidade, né, na nossa vida. E aí, correlacionando isso com o livro Garra, a gente tem também essa construção de persistência, né? O quanto a perseverança ela é importante para a realização. E aqui, no caso, a realização do livro era se manter vivo, né? Era sobreviver. E aí eu acho muito interessante essa estrutura dessa tese de mestrado da Ângela, né, que deu origem ao livro Garra, que ela fala exatamente sobre isso. Então, assim, para você construir propósito, você precisa ter garra, né? Porque ela encara... Construir, né? Ela encara o propósito como uma construção. E essa construção, ela começa por um interesse. Então, todos nós começamos com algo que nos interessa, que nos motiva, que nos dá vontade de fazer mais, né? E ao fazer uma prática perseverante desse interesse, ou seja, a continuar desenvolvendo esse interesse, e aí a gente pode trazer a dimensão do intelectual, né, para essa jogada, nessa construção desse interesse, no desenvolvimento, no amadurecimento desse interesse. Para amadurecer esse interesse, ele se torna um propósito, né? E quem narra isso muito bem através de uma história de vida que eu acho maravilhosa. Eu não sei se vocês já viram, não sei se você conhece o livro Patagônia, que... eu já ouvi falar muito desse livro, do trabalho que ele faz. É maravilhoso. Mas eu não li ainda. Eu não lembro o nome dele agora, mas do fundador da Patagônia. Fundador da Patagônia, da marca Patagônia. E ele conta a história dele. E é muito interessante, porque você consegue ver claramente a construção de propósito do jeito que a Ângela narra. Anotado aqui. Então, desafio para vocês também, quem quiser ler o livro, até o próximo episódio. É um super exemplo, esse cara, de sustentabilidade, de ligação com o meio ambiente. A empresa dele é um sucesso e ele vai totalmente contra o modelo tradicional capitalista. Então ele faz anúncios do tipo, não compre a minha roupa. Ele faz uma roupa que dura anos. E ele recentemente vendeu a marca. Revende, né? Tem formas de você levar a roupa de volta e continuar para continuar usando. Sim, é muito interessante, porque assim, ele na verdade descobriu o propósito dele desenvolvendo um interesse. O interesse dele era só, ele vivia na natureza, em meio à natureza, e ele era escalador. Então o interesse dele era escalar, ele queria escalar. E aí, ele começa a desenvolver, a criar essa marca, só para fazer o que interessava. Ele precisava de algo mais leve, que ele pudesse carregar, que fosse mais quente. Ele queria danificar menos a natureza, então ele começa a perceber que às vezes o material que ele usava para escalar estava destruindo a pedra, e ele não queria destruir a pedra. Então, então o que eu posso criar para continuar escalando sem destruir a pedra? E como que eu posso levar isso que eu criei para essas outras pessoas que escalam comigo, né? Que ia ser muito interessante, porque era só isso mesmo, não tinha nenhum grande propósito. Eu vou me tornar uma empresa, eu vou ganhar rios de dinheiro, eu vou fazer a diferença. Não, ele só queria solucionar os problemas dele. Então, tudo que ele vai criando... Uma vontade... nasce de um interesse genuíno,
e de uma necessidade de resolver um problema que ele está enfrentando para fazer o que ele gosta, que é escalar. Então, nesse sentido, é muito interessante esse paralelo, e aí você vê que realmente a gente vai construindo propósito, né? Então, se a gente pensar na nossa própria trajetória, né? Você estava falando sobre isso, como você vê o propósito na tua vida, né? Então, de sair de uma carreira de advogado e estar aqui hoje, né? É uma construção também. Né? É uma construção de propósito. Quando você largou o direito, você largou o direito por um problema. Você queria resolver só um problema. Tipo, eu quero me sentir melhor agora. Exatamente. E aí, ao longo dos anos, você vai construindo um processo. Não, eu não quero só me sentir melhor agora, né? Eu quero me sentir melhor. E agora que eu descobri como fazer isso, eu quero compartilhar isso com mais pessoas. Exatamente. E fluido, né? Isso muda. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem você... essa construção é para sempre. Não é uma construção que você faz no final de semana, define, coloca num pitch e tá tudo certo. A gente vai estar sempre construindo esse propósito. E a gente vai estar percebendo também, né? Porque não é algo que a gente perceba também o tempo todo. Mas em alguns momentos, quando a gente chama para essa reflexão, a gente consegue fazer essa relação que é uma narrativa, é bem cognitivo e todos nós podemos fazer, né? Então fica esse convite aí para você também pensar como você está construindo o seu propósito. Como é que está o seu propósito no Inspire? Como você está percebendo o seu propósito? 2 livros incríveis aqui para você ler. Um que a gente não sabe o nome, mas a gente coloca na descrição, que é o livro do autor, do fundador da Patagônia. Na verdade, o nome do livro é Patagônia. O nome do livro é Patagônia, a gente não sabe o nome do autor, o nome dele. E tem o da Angela Duckworth, que é o Garra, livro incrível. E você já saiu com a prática de hoje, então, que é conectar tarefa com suas forças. A gente vai colocar também na descrição, se você não conhece suas forças, o link do Instituto VIA, para você poder fazer o seu teste, conhecer suas forças, e aí você pode fazer essa conexão, reflexão, né, sobre o uso das suas forças nas tarefas, e ver se isso muda um pouquinho a sua nota aqui no espiritual do Inspire. Isso a gente não explicou, né? A nota que você pode dar, atribuir a cada dimensão do Inspire para ter como é que a gente chama? Check-in? O check-in do Inspire. O check-in do Inspire. A gente vamos tentar colocar no YouTube o e-book que a gente tem que ensina a usar o check-in. Aí vai ter um e-book ali para quem precisa usar. Faz sentido? Combinado, faz sentido. Então é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado, né? Porque afinal de contas só faz sentido se fizer sentido. Se fizer sentido. A gente está falando de sentido aqui, e isso tem que fazer sentido para você também. E agora, no próximo episódio, a gente vai trazer, então, apreciação. Como é que a gente traz essa conexão de perceber, saborear a vida enquanto ela acontece de um jeito diferente, como é que isso pode afetar o seu bem-estar e o seu bem-estar espiritual e o seu Inspire como um todo. É isso. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.